Boa noite, pessoal do YouTube. Meu nome é Luiz Hamaguchi e eu estou aqui hoje para falar mais uma das ideias que eu tenho, né? A ideia que eu vou falar hoje, né, é um problema que é o problema da história, né? A história, ela se baseia, né, nos fatos passados, né, para poder prever o futuro, né? E por que que eu vejo que isso é um problema, né? Porque o futuro, né, ele nunca aconteceu. E quando você se baseia somente no passado, você pode estar simplesmente se baseando em caminhos que nunca iam levar a uma liberdade verdadeira para as pessoas, sabe? É como se você estivesse sempre procurando soluções que já estão dentro de uma caixa, a caixa passada. Por que eu estou falando disso hoje? Estou falando disso hoje porque hoje a gente se vê preso, né? Preso com o mundo político, né? Você não consegue ter um político que te representa hoje. É claro que as soluções, né? Eu imagino soluções, mas são soluções que nunca ocorreram no passado. Então eu não vejo como historiador ele poderia apresentar o que eu vejo como solução, né? Um problema, né, que está tendo hoje, né, que impede você de ser representado pelo político, é o linearismo político, né? O que é o linearismo político, né? As pessoas tentarem pôr você dentro de uma linha. Hoje a moda hoje é que as pessoas elas têm que estar dentro de uma linha política, né? Que é uma linha mesmo, tá? É só direita, centro e esquerda. E você tem que estar dentro desse universo, você não pode sair disso. E isso é uma grande mentira, gente. Isso aqui é uma grande mentira. Isso aqui só tende a favorecer o corporativismo, tá? E eu vou te explicar porque o corporativismo quer te pôr nessa linha aqui, direita, esquerda e centro, tá? É o seguinte, você pode ter vários eixos, né? A pessoa ela não é só composta por esses dois eixos políticos, né? Você pode ter aqui um eixo, por exemplo, digamos que aqui seja o eixo da liberdade, liberdade monetária, sei lá, liberdade econômica, liberdade econômica, e aqui você tem um eixo aqui de conservadorismo, E aí, quando você coloca aqui nesse plano direita e esquerda, né, digamos que o conservadorismo, aqui no Brasil, tá? Porque esse negócio muda de país para país também. Digamos que a direita, né, queira representar o conservadorismo, né, e ela também queira representar a liberdade econômica, né? Então, e aí o que acontece? De repente você tem lá uma prostituta ou um traficante, né? Não que eu acho que não sejam profissões como outras qualquer, tá? Eu inclusive eu acho até que o tráfico tinha que ser liberado, né? Vocês podem achar que é ridículo o que eu penso, mas eu penso assim. Então, digamos, né, que eles estejam aqui apoiando a direita, né, porque eles são a favor de liberdade econômica, né? E o pastor também, gente, olha lá, o pastor da igreja, ele é a favor do conservadorismo, né? Então ele vai lá para a linha de direita total, o mais conservador possível. E aí você tem figuras, né, que são bem diferentes, né, do mesmo lado político. E aqui, né, por exemplo, você pode ter aqui, né, uma linha aqui, né, que seja aquela linha lá de assistencialismo, digamos, né? Vamos supor que você tem um assistencialismo aqui, né? E aí tem um padre aqui, né, que ele é de esquerda porque ele é assistencialista, sabe? E aí o padre e digamos, as pessoas que são humanitárias, né, às vezes não quer dizer que ela não tenha uma ideia econômica, né, de ter liberdade de produtos, né, mas às vezes eles estão juntos ali, né, e outros grupos também, né. Mas eu estou colocando às vezes pessoas assim que às vezes talvez não tivessem as mesmas ideias, né, nos mesmos grupos, né? Por quê? Porque essa linha deixa essas pessoas sem opção política, e é o que acontece com a gente hoje. A gente não tem opção política. Você não tem representação.
o centro não te representa, e nem a direita e nem a esquerda. E eu vou te explicar, né? Você pensa assim, pô, mas isso, por que nenhum consegue me representar, né? Isso acontece na matemática. É que você, né, a maioria, né, talvez não tenha tanto conhecimento, né, ele é obrigado a conhecer aquela matemática do zero, infinito e menos infinito, né? 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e não enxerga que existem outros números. E existem outros números, pessoal. A raiz de menos 1 que eu falo, que é igual ao i, isso aqui é um número. É um número que ele existe, não é só para explicar as coisas do universo, porque a partir do momento que eu tenho funções com o número i, eu consigo acertar algumas coisas no nosso universo real. Eu uso números imaginários para representar, para ter respostas para o meu mundo real. Isso, e a política também. A política não é uma reta, são vários eixos, vários cantos. É como se fosse, eu diria, é como se fosse um volume a política, né? E a matemática também é um volume. E aí eu quero separar vocês, eu quero me separar dessa linha, desse plano. Falar para vocês é como se tivessem me tratando como se eu fosse um cachorro, que você esquece, você obriga o cachorro a não aprender a buscar comida sozinho, sabe, pela natureza, para você ficar dando uma migalha de pão e fazer do cachorro um ser neurótico, que qualquer borboleta que pousa no portão, alguma coisa, ele tem que latir, porque você está dando aquela migalha de pão para ele e ele não aprendeu a caçar sozinho, que era o que seria o caminho natural para esses animais, né? E quando você não sabe da existência desses números, quando você é posto para ficar pensando dentro de uma linha, é assim que eles estão te tratando. Eles estão te tratando como um ser inferior, um ser que não tem o conhecimento da amplitude das coisas, da amplitude da política, da amplitude do seu ser individual. A própria Constituição é uma grande hipócrita, porque ela fala de valorizar a minoria, mas quando você vê na prática, você vê que tem que se aplicar, né, aquelas leis eleitorais, só pode ser candidato quem tem partido, ou seja, só quem é atrelado a um grupo. Por isso que eu falei que a política ela só tem ela só vem favorecer os grupos, e é uma hipocrisia, porque a Constituição ela devia ser a defensora das minorias, e ela fala que ela defende, mas ela não deixa a minoria ser representada. Você não pode se candidatar sozinho, você tem que estar sujeito à vontade de um grupo, de uma organização. A verdade é essa, a própria Constituição fala, as organizações devem mandar. Porque se você não pertence a uma organização política, você não vai ser candidato. E quando você é candidato e você desobedece à organização política, a própria Constituição fala, as organizações têm que ter leis para punir e diretrizes para como os seus candidatos vão agir. E é isso que acontece mesmo, se você não seguir o que eles querem, eles te tiram da política. É isso, resumindo é isso. Então, o que eu quis passar para vocês hoje é sobre isso, para vocês refletirem, né? E por mais que tenda-se, né, a pensar que a pessoa individual não representa ninguém, né, por ela ser única, né, é uma grande mentira. Qualquer pessoa individual que tem um grande alcance, ela está representando bastante gente, mas é impedida de fazer política.